Vamos ao Curso Fé. Muito bem, amigos, voltamos ao Curso Fé e hoje nós vamos estudar, ainda estamos no módulo 1, Determinação. Vamos estudar a lição 19ª, cujo título é A Sua Posição em Cristo. Eu queria que você abrisse bem o seu coração, porque muita coisa boa você vai receber aqui hoje. E se você se estabelecer sobre a palavra de Deus, eu tenho certeza que a sua vida vai modificar-se completamente. Se você já está estudando comigo o Curso Fé desde o início, eu creio que já é uma grande mudança na sua vida. Aqui nós colocamos assim: ninguém tornar-se-á um vencedor se não aprender qual é a sua posição em Cristo Jesus. Há muita gente que está orando para Deus fazê-la vencedora. Há muitas pessoas que estão pedindo a Deus graça, poder, bênçãos, mas essas pessoas nunca tornar-se-ão vencedoras se elas não aprenderem qual é a posição delas em Cristo Jesus. E por Cristo Jesus você pensa na palavra de Deus, no mundo de Deus. Quando nós fomos salvos, libertos do império das trevas e transportados para o reino de Jesus, nós nos tornamos em autoridades espirituais. A pessoa que aceita Jesus, ela é liberta do império das trevas, ela é transportada para o reino de Deus, e ela não é mais um Zé Banana, uma Maria ninguém. Não, no reino de Deus, ela é uma pessoa que o diabo reconhece a autoridade dela, que Deus reconhece a sua posição, e quando essa pessoa se firma em alguma promessa ou alguma declaração da palavra de Deus e exige a saída do mal, essa pessoa passa a ser uma pessoa vencedora em todos os sentidos. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz: e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos assentados na posição de comando em Cristo Jesus. Somos reconhecidos nele e, através dele, podemos fazer a obra de Deus. João 6,29 diz: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Vamos entender isso aqui. Nós fomos salvos. O sangue de Jesus nos lavou de todo o pecado. A Bíblia diz que a todos quantos receberam Jesus, o Pai deu a estas pessoas o poder de serem feitos filhos de Deus. Então agora já não somos mais inimigos, somos da família. Quando nós fomos salvos, diz a Bíblia Sagrada, que nós fomos ressuscitados juntamente com Jesus, e o Senhor Deus nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo, quer dizer, na posição de comando. Quando qualquer cristão, e isto por menor que ele seja, nunca despreze um filho de Deus. Nós, os homens, às vezes gostamos de dar lugar de destaque a uma pessoa que tem um anel de ouro no dedo, que tem um diploma na parede, que foi eleito para algum cargo de autoridade. Tudo bem. Dai a César o que é de César, já é a palavra de Jesus, que garante isso, que devemos fazê-lo. Mas aquele cristão, por mais diante dos olhos do mundo insignificante que ele seja, ele é uma autoridade no mundo espiritual. Essa pessoa, ele está sentado em Cristo, está revestido de Cristo, e ele pode determinar, exigir, mandar o que ele quiser. E aquilo que ele determinar, mandar, exigir, o Pai vai cumprir e vai fazer por ele. Então, nunca, em hipótese alguma, despreze uma pessoa sequer que é de Jesus. Quando esta pessoa entender que ela está na posição de comando, ela pode fazer a obra de Deus. E o que é a obra de Deus fazer? A obra de Deus é você crer naquele que Deus enviou. A palavra de Deus. Na hora que você crê na palavra, na hora que você assume a palavra, na hora que você torna-se ousado em reivindicar o que a palavra declara que é seu, meu irmão, minha irmã, o mundo todo tem que abaixar a cabeça, porque alguém de autoridade está falando. Os céus reconhecem a sua autoridade, o inferno também reconhece. Saímos da escravidão. Antes de termos aceitado o Senhor Jesus como Salvador,
vivíamos debaixo do domínio e da operação do império das trevas. Agora que somos salvos, já fomos libertos desse império e transportados para o reino do Senhor Jesus. Veja Colossenses 1,13, o que diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Acabou. A escravidão sobre nós findou, cessou, no momento em que aceitamos Jesus como Salvador. Nós fomos tirados do império das trevas e fomos transportados para o reino de Jesus. E aqui no reino de Jesus, meu irmão, minha irmã, nada, absolutamente nada, poderá nos derrotar. Nós somos de Deus, estamos em Deus e a palavra de Deus permanece em nós. Agora, o diabo, queira o que ele quiser, ele não vai nos dominar, ele não vai nos derrotar, ele não vai nos vencer. Por que ele não vai conseguir? Porque nós somos de Jesus. Nós fomos tirados da potestade das trevas e transportados para o reino de Jesus. Aqui ele não pode tocar. Entre o reino das trevas e o reino de Jesus há um abismo, ele não passa. De vez em quando, aqui está o reino das trevas, aqui o de Jesus, há um abismo. Mas de vez em quando o diabo usa uma pinguela. Ou seja, ele lança uma tentação, uma dor, uma calúnia, um problema qualquer, uma chateação. E o que é que nós devemos fazer? Muita gente diz, eu pensei que eu estava liberto. E ele vai passando por aqui, entrando no nosso reino e destruindo a gente. Eu não sei que para mim nada funciona, eu não vou conseguir. Sabe o que você tem que fazer nessa hora? O mesmo que o japonês do karatê faz. Aquele lutador de karatê. O que é que ele faz? Você coloca para ele algumas telhas, ele vai, já a mão dele já é preparada, o seu espírito já deve estar preparado, ele vai ali, se concentra, e de repente ele vai e... Por que ele dá aquele grito? Naquela hora ele concentra toda a sua força aqui. E quando ele bate nas telhas, elas se quebram. Quando você concentrar toda a sua força na sua palavra, toda a sua fé no seu direito, o reino das trevas, reino da luz, reino das trevas. O reino das trevas lançou a pinguela. Você vai, em nome de Jesus, você quebra aquela pinguela. E o diabo não pode passar. Reconheça a sua libertação. De nada valerá para você o que a Bíblia declara como sendo seu e como sendo a sua posição em Cristo, se você não reconhecer o que a Bíblia diz e não assumir. Tudo que teria que ser feito em seu favor já foi realizado. Mas se você não atenta para o que a palavra revela, como sendo a sua posição em Cristo, o inimigo vai continuar lhe escravizando. Mas missionário, eu atento, eu quero a libertação, mas o diabo não me deixa. Mas sabe por que ele não deixa? Sabe por que o diabo gosta de andar atrás de você? Porque você deixa, você permite que ele ande. Você é mais ou menos como aquele senhor que tinha uma grande sacola do lado e estava levando linguiças, pedaços de linguiça. E ele ficou intrigado que tinha uma meia dúzia de cachorro, bravos, mas que não mordia ele não, só latia. E de vez em quando, mas estavam seguindo ele. Mas por que esses cachorros estão me seguindo? Eu não quero que eles me sigam. Quando ele notou, a sacola dele tinha um buraco. E de vez em quando uma linguiça caía, os cachorros comiam. Quando caiu, os cachorros latiam, queriam pegá-lo, ele apertava o passo e balançava e a linguiça caía. E quando ele viu, estava quase sem linguiça. Eu acho que a sua sacola está quase vazia e ela tem um rombo grande. Está caindo muita linguiça espiritual para o diabo comer. Porque a Bíblia fala ao contrário. A palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Você não está resistindo. Você está carregando uma grande sacola com o rombo e os gomos de linguiça estão caindo. E aí o cachorro está seguindo você. Mas para de alimentar a ele. Pare de falar aquilo que não presta.
Pare de confessar o contrário da palavra de Deus. Comece a confessar a palavra. Resista ao diabo e você vai ver que ele vai fugir de você. Ele não vai aguentar. Ele não suporta a pessoa que o resiste. A sua posição. Aquele que aceitou a Jesus como Salvador e se estabeleceu no que a palavra de Deus afirma sobre os direitos e privilégios dos filhos de Deus, descobrirão que eles são pessoas importantes no plano de Deus. Preste atenção nisso. Eu disse no início que você não é um Zé qualquer, uma Maria Banana, ou um Zé Banana e uma Maria qualquer. Não. Você é uma pessoa importante no plano de Deus. A posição dos filhos de Deus, ela é reconhecida até pelo próprio diabo. Nós temos um caso na Bíblia Sagrada, está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. O apóstolo Paulo era um homem de sucesso. Ele pregava o evangelho do reino dos céus, o poder de Deus. E porque ele pregava o poder de Deus, ele expulsava demônios, curava os enfermos, porque isso aqui é o evangelho, boas notícias. E boas notícias significa a pessoa que está doente, a cura para ela, perturbada, a libertação, tudo bem. Havia naquela época um judeu chamado Seva, ele tinha 7 filhos. E eles viram Paulo orar pelos perturbados, que nunca aconteceu isso no judaísmo, e dizia, em nome de Jesus, vai embora. E o demônio ia. Isso era, rapaz, isso é uma mágica. Isso é uma palavra mágica, como as lendas existem várias palavras mágicas, e eles não arrumaram um homem endemoniado. E o demônio estava lá manifestado, todo tortou o homem, regalou o olho do homem, fez aquela cara feia. E eles chegaram e disseram, nós vos esconjuramos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio pôs a mão nas cadeiras e disse, o quê? O que vocês falaram? Em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Eu conheço, eu sei quem é Paulo e eu conheço Jesus. Mas vocês quem sois? Pulou em cima deles, 7 homens, arrancou a roupa dos 7, os 7 nus fugiram daquele endemoniado. Mas por que aconteceu? Porque o diabo, ele reconhece a posição que tem qualquer pessoa no reino de Deus. Mesmo que aparentemente essa pessoa seja uma pessoa qualquer, mas ninguém é qualquer no reino de Deus. Todas as pessoas do reino de Deus, elas têm uma importância muito grande. O demônio disse para os 7, eu sei quem é Jesus, conheço Jesus, sei quem é Paulo, e vós quem sois? Caiu em cima deles e eles tiveram que fugir nu. Meu irmão, o diabo conhece que você tem autoridade sobre ele. O demônio sabe que todo aquele, não há um que pertence a Jesus, tem autoridade sobre ele. Lucas 10, 19. Jesus diz assim, eis aí que eu vos dei autoridade e poder para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Qualquer pessoa que creia na palavra de Deus, ele tem essa autoridade e ele pode pisar sobre o bicho. Aquele que crê terá esses sinais o seguindo. Marcos 16, 17, 18 diz assim, e estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então esta é a posição de qualquer pessoa que está no reino de Deus. Você aceitou Jesus, você crê na palavra de Jesus, você tem a autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Não, eu não me meto com isso não. Então você está dizendo, Jesus, o senhor é um mentiroso. Diabo, olha aqui a minha sacola furadinha, pode me seguir. De vez em quando vai cair um gominho de linguiça. E tem gente que não está com a sacola, não está com um caminhão cheio de linguiça, jogando de linguiça lá para o diabo comer. Meu irmão, para com isso.
Assuma o seu lugar, a sua autoridade. Conheça a sua potencialidade. Se alguém não conhece as suas potencialidades em Cristo, não poderá exercê-las. Você deve fazer um estudo intensivo do que a palavra afirma que você é em Cristo, pois, sem a pessoa reivindicar o seu direito expresso na palavra de Deus, o Senhor não pode operar na vida dessa pessoa. E nem ela terá ousadia suficiente para conseguir o que determinou, se não souber que aquilo que é seu, aquilo que ela quer é seu direito. Então, vamos entender aqui. Nós temos que fazer um estudo da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, para a gente descobrir o que é que nos pertence. Porque se nós não sabemos o que é que nós podemos fazer em Cristo, o que é que já foi lançado à nossa conta, na hora da batalha a gente fica, mas eu posso, eu não posso. Bom, e se eu falar isso e Deus não me prometeu isso? Nós temos que conhecer a nossa potencialidade em Cristo. E é fácil conhecer. A Bíblia é um livro fácil de ser estudado. É um livro que tem como professor o Espírito Santo, que é o melhor professor do universo. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus, e nós fomos feitos na palavra de Deus, para a palavra de Deus, pela palavra de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, meditamos na Bíblia, a revelação encaixa em nós de uma maneira tão bonita, tão linda, que a gente fica até boquiaberto. Mas, puxa, é desta maneira? É tão simples assim? Mas é tão simples assim. É desse jeito. Agora, se você não descobre o que você é capaz, a sua posição em Cristo, porque, meu irmão, nele nos fez ressuscitar juntamente com Jesus. E nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Cristo é o comandante supremo do universo. Ele disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então nele nós estamos assentados. É só usar o nome dele contra qualquer investida do inimigo, paralisando essa investida e exigindo que esse mal bata em retirada, que nós teremos o sucesso. Não é diferente, não pode ser diferente, não será diferente. Agora, se nós não ousarmos crer em Jesus, se nós não assumirmos o que Jesus garante que é nosso, nós vamos continuar dando cabeçadas por esse mundo e vamos ficar sofrendo. Nós temos que resistir ao diabo, porque nós temos autoridade para isso. Nós temos o direito de usar a palavra de Deus e dizer em nome de Jesus, segundo a palavra. O diabo sabe, ele reconhece o nosso direito. Ele diz: ih, ele descobriu, e ele sai em carreira, desaparece e ele perde a batalha. Veja a sua posição em Cristo e passe a vencer. Terminamos essa lição, vamos para a próxima.